Tururu. E lá vamos nós. Eu vou achar um. Ok. A ideia hoje é começar com fazer essa aula 7 aqui, material da aula 7. Eu não vi esse, então vai ser... Eu vou estar vendo isso pela primeira vez. Aprendendo os conteúdos que tiver. E resolvendo as questões, acho que em vídeos subsequentes. Para não ficar tão grande. Mas então, vamos lá. Começa aqui com esquemas tautológicos. Observemos que qualquer instância de uma tautologia é uma tautologia. Por exemplo, consideremos a tautologia há ou não há. Trata-se de uma tautologia porque para a disjunção receber V, basta que entre há ou não há receba V. Mas pela definição de valoração booleana para fórmulas que iniciam com não, necessariamente uma das duas fórmulas receberá V. Sim, há ou não há será verdadeira em toda a valoração booleana. Ok, no entanto, isso não vale só para A ou não A. Percebemos facilmente que também vale para B ou não B, mas vale também para fórmulas mais complexas, desde que tenham a mesma estrutura. Por exemplo, vale para as seguintes fórmulas: A ou não B, ou não A ou não B. Então é a mesma coisa, só que mais complicado. Tipo, em vez de A e não A, é A ou não B, ou não A ou não B. Enfim. E aqui eu acho que é todo esse treco, que é C. C implica em D e não E, ou não todo esse treco, que é a mesma coisa que esse treco. Há e não há, ou não há e não há. Que é interessante. Enfim. Para ver que cada uma dessas fórmulas é uma tautologia, podemos sempre, é claro, fazer sua tabela de verdade. No entanto, se reconhecermos a estrutura dessas fórmulas, percebemos que todas elas são disjunções onde temos no segundo disjuntivo a negação do primeiro. Interessante. Eu não sabia o termo para esse termo disjuntivo para as peças da disjunção. Então, isso é um disjuntivo e isso é um disjuntivo. E esse disjuntivo, esse segundo, é a negação do primeiro disjuntivo. Então, legal de saber disso. Então, o que ele está dizendo aqui? Que vai ser tautologia sempre que tiver esse caso aqui. Uma disjunção onde um dos disjuntivos é a negação do outro disjuntivo. Nossa, e aqui está muito calor. Mas enfim, ele dá mais alguns exemplos. E não há, ou não. Há, ou e não há. C implica em D e não é, ou não C implica em D e não é. Enfim. Tá, podemos utilizar variáveis proposicionais para representar esse esquema tautológico, como φ ou não φ, certo? É fácil de ver porque isso é uma tautologia, né? Porque, tipo, vamos pensar em A. Ou A é verdadeiro ou A é falso. É uma das duas. E quando eu boto isso numa sentença, ou é verdadeiro ou A é falso, essa sentença vai ser sempre verdadeira. Porque um dos dois casos sempre vai ser verdadeiro. Qualquer forma que tiver essa fórmula, qualquer fórmula tiver essa forma, será uma tautologia. É útil ter em mente alguns exemplos de esquemas tautológicos. Tá. Φ ou não φ, lei do terceiro excluído. Não
Fi e não fi. Lei da não contradição. Ok, sobre esse. Isso é fácil de ver, né? Essa coisa de dentro é uma contradição. Por quê? Porque é uma conjunção de uma coisa e a sua negação. Isso nunca vai acontecer. É que nem eu dizer, eu tenho A e eu não tenho A. Chove e não chove. Sim, isso é sempre uma contradição. E aí vem a negação, que torna, né, que inverte o sinal. Então, da contradição sai uma tautologia por causa dessa negação. Ok, lei da não contradição. Não entendi essa aqui do lei do terceiro excluído. Não entendi. Tá. Fi implica em fi. Bem interessante. Lei da identidade proposicional. Ai, que preguiça. Tá. Fi implica em fi. Bom, vamos pensar. Se fi é verdadeiro, automaticamente isso aí é verdadeiro. Ah, porém, se fi é falso, automaticamente é verdadeiro também, porque se o antecedente, esse da frente, se ele é falso, a implicação automaticamente fica verdadeira. Então, caso φ seja verdadeiro, isso aqui é verdadeiro. Caso φ seja falso, isso aqui é verdadeiro. Beleza. Duns scotus. Que é isso aqui. Esse é mais complicado de ver, né? Nós temos um φ que implica em um não φ que implica em si. Tá, acho que eu entendi. O segredo deve estar no φ. Por quê? Se φ é verdadeiro, então não φ será falso, né? E como isso é um antecedente dessa implicação, se isso aqui for falso, essa implicação é automaticamente verdadeira. E aí nós temos uma verdade que implica numa verdade. Bom, e o que acontece se φ for falso? Automaticamente essa implicação é verdadeira. Então, duns scotus. Não pensem que eu tô decorando isso, gurizada. Eu só tô lendo, tentando entender o que acontece em cada caso, né? Tipo, é o que eu tô fazendo. E aí, já me familiarizando, e daí vamos continuar lendo isso daqui. Provavelmente depois isso vai ser útil. A gente promete vai voltar e rever isso e tal. Até que vai ficando claro, vai ser só bater o olho, tu já sabe de, esse é um caso φ ou não φ. Não, enfim, tanto tu já vai saber reconhecer mais fácil, mas enfim. Para perceber esses esquemas, para perceber que esses esquemas são de tautologias, botou um que aqui. Para perceber que esses esquemas são de tautologias, podemos fazer a tabela de verdade. Mas eles podem também, como vimos, ser justificados ao mostrarmos que não podem receber f em nenhuma valoração booleana. Que foi exatamente o que eu fiz aqui, né, gurizada? A gente foi olhando caso a caso e viu que não importa o caso, isso aqui é sempre verdade. Mas como o cara disse no texto, na dúvida faz uma tabela, que aí vocês vão ter certeza também. Mas eles podem também, convém, ser justificados ao mostrarmos que não podem receber f em nenhuma valoração booleana, ou simplesmente indicando por que necessariamente recebem v. Ok? Já vimos o caso da lei do terceiro excluído, né? De primeiro. Quando a lei de contradição, quando a lei... Será que ele quis dizer quanto a lei de contradição... Eu não sei porque se a lei da não contradição, enfim. Quando a lei de contradição, basta perceber que Quando a lei de contradição, basta perceber que
para que uma conjunção receba V, é necessário que os dois lados da conjunção recebam V. No entanto, é impossível que tanto φ quanto não φ recebam V. Portanto, a conjunção será sempre falsa e a negação dessa conjunção sempre V. Tá, então sim, eu acho que aqui ele errou, faltou um quanto, não quando, que era T, quanto à lei de contradição, eu acho que podia ainda ser lei da não contradição. Mas enfim, ele tá falando isso aqui, dessa aqui, então ele tá só explicando isso que a gente já viu, né? Que esse treco de dentro, ele sempre vai ser falso, porque tu não pode ter uma coisa e a negação dessa coisa, isso sempre vai ser falso. Mas como tem aqui a negação disso, o teto inteiro vai ser sempre verdadeiro. Tá, quanto à identidade proposicional, que é esse da implicação, φ implica em φ, como o que temos entre os dois lados da implicação é a mesma fórmula φ, sempre temos o mesmo valor de verdade dos dois lados. Jamais a combinação VF, único caso no qual a implicação daria F. Logo, ela será sempre verdadeira. Interessante, pensa assim, qual que é a única forma que uma implicação vai dar falso? É quando o antecedente é verdadeiro e o consequente é falso. Mas como o cara disse, isso nunca vai acontecer aqui, porque o valor de verdade de ambos sempre vai ser igual. Então, ou os dois são verdadeiros, ou os dois são falsos. E, portanto, a implicação é sempre verdadeira. Ok. Equivalências tautológicas. Algumas tautologias são bastante interessantes por serem casos típicos de equivalências. Então, tá falando de equivalência, né? E isso é assunto da aula 6, que é aquele caso onde uma coisa sempre recebe um certo, tipo, duas fórmulas vão ser tautologicamente equivalentes se elas recebem sempre o mesmo valor de verdade. Se uma é falsa, a outra é falsa. Se uma é verdadeira, a outra é verdadeira. Tá. Contendo de... Algumas tautologias são bastante interessantes por serem casos típicos de equivalências. Contendo de cada lado da biimplicação, que é essa flechinha para os dois lados, fórmulas verdadeiras nas mesmas valorações booleanas. Os dois exemplos abaixo podem ser justificados como exercício. Tá, dupla negação de φ, sei somente ser φ. Fica fácil de ver isso aqui, né? É a negação da negação, elas meio que se anulam, né? E se volta de onde saiu. Então, valor de φ aqui, valor de verdade desse lado todo é igual a esse lado aqui. É a dupla negação. Enfim, a dupla negação é equivalente a um negócio sem nenhuma negação. Ok. Isso é bem interessante. Quando tu tem uma implicação de um lado, aqui em que φ implica em psi, isso é equivalente à negação do antecedente ou o consequente. Definição de implicação por negação e V. Esse é um nome que não me ajuda a lembrar disso, mas esse é um que eu decorei já, por algum motivo. Quando tu tem... Tá, vamos para uma tabela. Fazer rapidamente uma tabelinha disso. Eu vou ter aqui A que implica em B. E aqui eu vou ter aquele caso lá, a negação do antecedente ou o consequente. Tá, qual que é o antecedente? A. Então eu vou negar A ou o outro. E aí, vamos fazer a tabela de verdade disso, que é só
A e B. Então, quando é duas coisas, eu gosto de V, V, F, F. E no outro V, F, V, F. Ok. A implica em B. Se A é falso, automaticamente é verdade. Se B é verdade, automaticamente é verdade. O outro caso é falso. E não A ou B. Sempre que B é verdade, verdade. E sempre que A é falso, verdade. E no outro caso é falso. Então, ó, como vocês podem ver aqui, eles ficaram iguais. A tabela de verdade deles é idêntica. Isso mostra que eles são tautologicamente equivalentes. Então seria correto da gente dizer, por exemplo, que A implica em B, B implicação, né? C e somente C, não A ou B. Isso aqui estaria correto, portanto. E isso acho que é uma tautologia, por definição, né? Porque não importa qual forem as... Para qualquer valoração booleana, isso aqui sempre vai ser verdade. Lembrando que esse símbolo da implicação, ele só é verdadeiro caso os dois lados recebam o mesmo valor de verdade. Então isso aqui é uma tautologia. Tá, voltando para cá. Que aí ele diz essa definição de implicação por negação e disjunção. Não sei se isso ajuda a decorar ou não, enfim. Vamos para outro caso. Esse é bem interessante também. Contração da conjunção. Olha que interessante. Φ e Φ é equivalente a Φ. Bacana, né? Então esse... de novo, todas essas coisas aqui são tautologias. Mas é bem interessante olhar esse caso aqui. Nós podemos transformar um em dois, se a gente quiser. E não vai mudar o valor de verdade. Pois é, isso é um lema desse conteúdo, né? O que a gente pode transformar em que, mantendo o mesmo valor de verdade. Então, se vocês enxergar lá em alguma fórmula uma dupla negação, vocês sabem que vocês podem substituir aquilo por isso. E não vai mudar o valor de verdade. Se aquilo era verdadeiro, continua verdadeiro. Se era falso, continua falso. Tá. Do mesmo modo, como no caso anterior, podemos ver que a fórmula D implica em não E, que implica em A ou B e não B e E. Meu Deus. É uma fórmula gigante. E isso tudo, C e somente C nisso tudo, é uma tautologia. Por quê? Tá, eu fiz aquela mão de transformar esse PDF em um arquivo Word e eu passei ele para cá com a intenção de poder dar Ctrl C. E ó, tá aqui, aquela fórmula ridiculamente grande. Que agora podemos dar um Ctrl C. Isso aqui mudou o seu zoom. Tá, eu vou colar ela aqui e a gente analisa o que está acontecendo aqui. Aliás, eu tive uma ideia até melhor. Eu vou dar um logotipo do Windows, Shift mais S. Eu vou tirar uma print. Vou vir aqui no Paint. Ignorar isso aqui. Vou colar esse negócio aqui. Trazer ele aqui para o meio.
Apagar esse treco azul de um jeito bem ineficiente, enfim. Só para praticar um negocinho que eu gosto de fazer quando tem essas coisas bem complicadas. Tipo, tá, agora a gente sabe que essa bimplicação, ela é o nosso conectivo binário principal, né? Ou seja, se a gente fosse quebrar isso em suas subfórmulas, a gente sabe que ia ser isso aqui uma delas, isso aqui a outra. Mas, o que eu gosto de fazer quando isso não é claro? Eu gosto de pegar parênteses por parênteses e fechar eles. Ou, tipo, marcar. Por exemplo, esse parêntese aqui, ele abre aqui, fecha aqui. Então eu vou onde ele abre, faço um risquinho até onde ele fecha. Vocês podem fazer de outras cores. Sei lá, vou fazer de verde o próximo. Ó, esse aqui é pequenininho também. Eu vou fazer assim, os bem pequenininho vai ser laranja. Tá aqui, ó, B e E. Ele abre aqui, ele já fecha aqui. Mas aí vai ter esses outros, tipo esse do A aqui. Ele abre aqui, onde ele fecha? Ele fecha aqui, ó, nesse no meio. Então ele vem até aqui. E esse daqui, ele fecha aqui, né? Eu vou mudar de cor de novo para um azul. Ele fecha aqui. Onde ele abre? A gente volta. Ele abre aqui? Não. Ele abre aqui? Não. Por que não? Porque esses eles estão se relacionando com outros parênteses. Nós precisamos de um parênteses livre. Enfim. Ele fecha aqui? Não. Ou no caso, abre aqui? Não. Nem aqui. Então ele abre aqui, ó. Nesse parênteses do meio. Então esse do meio ele vai ser todo esse treco aqui, ó. Opa, é isso aqui mesmo. É só fazer assim para ficar um pouco mais claro. Não sei o quanto isso ajuda. Eu podia usar o lápis, né? É melhor. Tudo bem, enfim. E onde que vai fechar esse parênteses aqui, esse primeiro? Vamos ver. Tá. Bom, vamos dizer, a gente não sabe onde ele vai fechar. Claro, vocês já devem ter intuição que ele vai ser aqui no final. Mas vamos dizer, pô, tem tantos parênteses, eu não sei em qual desses ele vai fechar. Então vocês façam esse processo aí, ó. Eu vou, de novo. Eu gosto de ir primeiro para os parênteses mais pequenininhos, porque é fácil de ver, ó. Esse aqui, ele abre aqui no D, onde ele vai fechar? Aqui no E. Então vocês percebem que ele abre e já fecha. Esse aqui do B e o E também, ó. Ele abre aqui, ele já fecha. Ok. Esse aqui do A, ele abre aqui. Onde ele vai fechar? É no próximo parênteses livre. Mais um. Esse aqui, ele abre aqui. Onde ele vai fechar? Nesse penúltimo parênteses. E deixa eu mudar agora a cor daquele grandão. Pra, sei lá, roxo. Então agora a gente sabe que o roxo abre ali no primeiro parênteses. E o único parênteses livre é o último. Pronto. Então, ó, tudo que eu fiz aqui foi deixar mais claro onde que abre e onde que fecha cada parênteses. E isso aqui ajuda em várias coisas. Por exemplo, é muito fácil então saber que esse aqui é o treco principal. Por quê? É só olhar qual que é o maior parênteses de todos. É o roxo, fininho, né? Ok. E quais que são os elementos desse trecão roxo? Bom, é esse treco azul e é esse outro treco azul claro. Esses são os dois elementos do negocião roxo.
E o que separa esses dois elementos? É essa bimplicação. Então esse é o nosso treco principal. Mas enfim, é uma pequena tangente. Isso aqui daria para explicar melhor em outra aula. Mas então, da mesma forma, vocês podem usar isso para quebrar os negócios menor. Por exemplo, se eu olhar dentro desse azul aqui, esse azul forte aqui, quais que são os dois elementos dele? Bom, é esse parênteses aqui e esse parênteses aqui. Ou seja, é esse roxo e esse verde. Por que que não é esse laranja? Eu falei roxo. É esse laranja e esse verde. Por que que esse laranja não é? Não nos importa agora. Porque ele está dentro do verde. A gente quer o que está dentro, diretamente dentro do azul. Então a gente sabe que nesse do azul é esse aqui o nosso conectivo principal. Bom, e dentro desse laranja, qual que vai ser o conectivo principal? Bom, aí é a implicação. Esse deve ser fácil de ver, né? Dentro desse laranja pequeno, qual que é o conectivo principal? Esse também é claro, né? Dentro do verde, bom, só tem o termo A e esse laranjinha, então tem que ser esse aqui. Bom, enfim, eu gosto de fazendo esse processo porque fica bem claro o que é o que. Bom, tudo para dizer, vocês podem perceber que esse treco azul forte é a mesma coisa que esse treco azul fraco, só que no azul fraco é a negação, né? Tem um D que implica em não é. E também tem, vou botar de marrom, um D que implica em não é. Depois, implicação. Aqui é uma conjunção. Bem interessante, então não é tão simples assim. Depois da conjunção vem o quê? Vem um A ou B e E. B e E. Então, espero que agora isso não esteja tão confuso, mas vai ficar um pouco. Se a gente pudesse simplificar esse negócio, como a gente poderia fazer isso? Bom, eu diria simplesmente, deixa eu escrever aqui. Tipo, eu quero a estrutura disso, só que de um jeito mais simples. Por exemplo, falando só desse azul. Mas uma coisa importante é ver o que essa negação está negando. Tá, o que mudou de um para o outro? Duas coisas mudaram. Mas eu acho que a gente vê mais fácil se a gente quebrar em azul. Esquece, enfim. A única coisa que mudou foi que aqui eu vou voltar pro outro. Bom, esse treco aqui mudou para uma disjunção. E essa negação não tinha antes aqui e agora tem. Então mudou duas coisas. Então, se vocês vê, tá acontecendo aquele caso assim. Tu tem tipo um A que implica num B. Opa. E aí temos essa bi-implicação aqui. Que eu tenho que expandir para aparecer. Num não A ou B. Tá, é isso que aconteceu aqui. Eu não sei o quão difícil é de ver isso, mas vamos pensar agora em termos desse treco grande aqui e desse treco grande aqui. Ou seja, esse azul forte, vamos ver que elementos tem dentro do azul forte. Nós vamos ver que eu vou dizer, sei lá, deixa eu apagar essas flechinhas aqui.
Tá. Enfim, eu quero ver os elementos dentro do azul forte. Eu vou chamar esse D implica em não E. Eu vou chamar ele simplesmente de A. Opa. Isso aqui é um A. Por que eu vou chamar de A? Porque eu estou observando que isso não muda nos dois lados. É D que implica em não E, e que é um D que implica em não E. O que muda está por fora. Então, se D implica em não E é o nosso A, aquele também é o nosso A. Mas observem que daí, ó, ele vai ter essa negação. Tá, ok. E o que é outra coisa aqui? Tá, aqui tem essa implicação, mas eu vou ignorar por hora. Vamos focar nesse grande parênteses aqui, que é esse verde, né? Eu vou dizer que isso é o meu B. Por quê? Porque observem que no outro lado é a mesma coisa. Abre aqui, fecha aqui, é o verdinho. É o nosso B. E ele não muda nos dois lados. Só que o que está acontecendo? Aqui é um A, então, que implica num B. Mas aqui é um não A ou um B. Sacaram? Tipo, então é por isso que agora a gente sabe que é esse caso aqui. Então a gente sabe que isso aqui é uma grandíssima tautologia. E aqui, claro, a dupla implicação aqui. E sim, teria que ter um parênteses a mais, mas vocês entenderam, eu acho. Tem um parênteses grande. Enfim, nós estamos falando desse caso aqui, né, gurizada? Tem um A que implica num B, e aí tu transforma essa implicação numa disjunção, negando o antecedente, que é A, que é a negação de A, ou o consequente. E se tu bota essa implicação, tu tá falando uma tautologia. Então vamos voltar para o nosso negócio. Depois de toda essa grande, enorme tangente. Então, do mesmo modo como no caso anterior, podemos ver que essa fórmula enorme que a gente acabou de destrinchar é uma tautologia ao ver que ela se encaixa na forma da definição da implicação por negação e disjunção, que é o nome complicado desse segundo caso. A definição de implicação por negação e disjunção. E tá, o que ela quer dizer agora fica um pouco mais claro, né? Eu estou definindo uma implicação em termos de negação e conjunção. Se vocês olharem, num lado aparece a implicação, no outro aparece só uma negação e uma disjunção. Enfim. Então ele está dizendo, a gente consegue olhar para essa fórmula enorme e ver que é uma tautologia porque ela se encaixa nessa forma da definição de implicação por negação e disjunção. Uma boa maneira de treinar esse reconhecimento é fazer a árvore de geração de fórmulas e ir sistematicamente apresentando esquemas com variáveis para subfórmulas obtidas do seguinte modo. Eu acho que é mais ou menos exatamente a mesma coisa que eu fiz. Tá, tem aquela grande fórmula, né? Podemos perceber que, em caso de dúvida, basta numerar conforme visto na árvore da decomposição de fórmula. E o conectivo principal dessa fórmula é a negação. Tá, aqui ele está falando daquele método de ir numerando, botando numerozinhos nos parênteses e nos conectivos. Eu ainda não aprendi bem aquele modo. Para mim, eu me dou muito mais bem com esse método dos riscos aqui. De tipo, tu abre e fecha os parênteses e marca eles com os risquinhos, que aí fica fácil de ver qual que é o parênteses. Quem tá dentro de quem, né? Tipo, é muito fácil de ver que esse azul forte e esse azul fraco estão dentro do roxo grande. Mas enfim. Tá, e aqui ele faz a árvore da decomposição. Ele quebra
as duas subfórmulas para cá e para cá. Tá, e ela é da fórmula φ 6 somente C psi, ok? Percebemos facilmente que φ 6 somente C psi não é um esquema tautológico. Opa! Não é um esquema tautológico. Mas pode ser que, se levarmos em conta mais da fórmula do que o capturado por φ implica em psi, consigamos chegar a uma tautologia. Se continuarmos a decomposição, teremos a seguinte. Tá, então o que ele está dizendo? Olha, a gente decompôs nessas duas coisas, né? Mas isso não parece uma tautologia porque aqui nós temos uma fórmula φ e aqui nós temos uma fórmula psi, que é diferente. Então primeiro instinto, isso aqui são duas coisas diferentes, não é uma tautologia. Mas ele falou, se tu decompor mais e mais, talvez tu ache a tautologia. Tá, e o que ele faz aqui? Ele decompôs cada uma das fórmulas um pouco mais, parece, né? Tipo, o que ele fez aqui? Tá, esse treco aqui era pra estar mais pra cá. Mas então ele quebra nesse não D que implica em não E pra cá e pra cá. E ele faz a mesma coisa aqui. Tudo para observar o quê? Eu acho que ele está observando e fazendo agora o que eu fiz antes, dando esses nomezão de A, B, A, B. Porque eu identifiquei que esse D que implica em não E é a mesma coisa que aqui no outro lado, no D que implica em não E. Então, se eles são iguais, eu vou só substituir e chamar eles de A. Mesma coisa com esse A ou B, E, E. Eu vi que ele aparece nos dois lados, então eu chamo ele de B. E aí o que muda de um lado para o outro não é o A ou o B, mas é o que acontece com A, que nesse caso é só A, mas nesse lado é a negação de A. Nesse lado é o A que implica no B, mas nesse lado é A ou o B. Enfim, então ele está fazendo acho que a mesma parada, ó. Ele fala, agora substituindo na fórmula inicial, D que implica em não e A ou B e E por metavariáveis, obtemos isso aqui, ó. Φ que implica em psi, sei somente C, não φ ou psi. Então, eu chamei de A e B porque me deu na telha. O cara chamou de psi. Eu acho que de φ e psi. Eu acho que é um pouco mais certo fazer por psi, φ e psi, porque A e B ainda estão no vocabulário L e pode dar confusão. Então, troquem aqui o A e B por φ e psi, eu acho que é melhor. Mas ele fez a mesma coisa que eu, basicamente. E aí ele chegou aqui nesse negócio aqui, que se vocês subirem vão ver que é exatamente esse negócio aqui, que é a definição de implicação por negação e disjunção. É a mesma coisa. Então eles sabem, agora fica óbvio que aquele treco enorme aqui é uma grande tautologia. Tá, podemos ver que essa é uma tautologia fazendo a tabela ou percebendo que ela é a definição da implicação por negação e disjunção. Esse treco em aqui não precisa, tá errado. Percebendo que ela é definição da implicação por negação e disjunção, enfim. Portanto, não precisamos fazer a tabela completa para todo o treco enorme para perceber que é uma tautologia. Sim, nós precisamos só fazer esse negócio aí. Ok, beleza. Esse foi o segundo conteúdo, né? Essa foi o conteúdo de equivalências tautológicas, onde a gente viu aqui que esse treco é equivalente a esse treco, que esse treco é equivalente a esse, que esse é equivalente a esse. O conteúdo anterior tinha sido os esquemas tautológicos, que é esse treco aqui. Ah, sim, tava dando... É como se fossem uns exemplos de coisas que vão ser tautologias, né? E aí ele deu exemplo
deu esses exemplos e parece que aqui ele só retoma esse conteúdo, mas um pouquinho mais de definição, né? Então, equivalências tautológicas, e esquemas tautológicos, né? Enfim. Tá. Agora vem esse terceiro conteúdo, que é o último conteúdo dessa folha. Tá. Inferências ou consequências tautológicas. Interessante. Podemos também destacar alguns esquemas que nos auxiliam a perceber casos de consequência tautológica, tá? O que é muito interessante, porque consequência tautológica foi o assunto estudado na aula 6. Aqui nós estamos na aula 7, né? E o que era quando que uma fórmula é consequência tautológica em um conjunto de fórmulas? Bom, ela vai ser consequência tautológica de conjunto de fórmulas se essa fórmula for verdade em todos os modelos do conjunto de fórmulas. Eu acho que eu tenho um exemplo aqui em algum lugar. Eu nem sei onde. Isso aqui, ó. Pense nisso aqui como gama. A ou B e A implica em não ser. As duas fórmulas de gama. E aqui as suas tabelas de verdade. A gente identifica aqui onde está amarelos as linhas que correspondem aos modelos de gama, que é essas aqui em amarelo de novo. E aí nós temos essa terceira fórmula aqui, C que implica em B. E a gente nos pergunta, isso aqui é consequência tautológica de gama? E a resposta é sim. Por quê? Porque em todos os modelos, que é esses amarelos, ela é V. É isso que é uma consequência tautológica de outra. Tá, mas então, podemos também destacar alguns esquemas que nos auxiliam a perceber casos de consequência tautológica. Por exemplo, os abaixo. Ok, vamos lá. Se eu tenho φ e um φ que implica num psi, eu não sei dizer o que é essa coisa aqui. Essa barra igual P. Eu não estou familiarizado com essa nomenclatura, mas o que sai do outro lado é psi. E ele chama de modus ponens. E eu já estou familiarizado com modus ponens. Que é o seguinte, imagina que vocês dizem φ implica em psi. Essa fórmula é verdadeira. E aí vocês dizem também, e também φ é verdadeiro. Então vocês sabem que necessariamente psi é verdadeiro. Então isso acho que é uma espécie de, esse símbolo desse alguma coisa tipo implicação. Mas enfim. Aqui é o mesmo caso, não o mesmo caso, mas é a mesma ideia. Eu sei que φ implica em psi. Eu sei que psi é falso. Então eu sei que necessariamente φ também é falso. Bom, vamos entender isso. Por que φ é falso aqui? Bom, eu sei que essas coisas aqui são verdadeiras, vamos ter isso em mente. Tá, ok. Bom, se isso aí é verdadeiro, se φ implica em psi, qual que é o único jeito que isso aí poderia ser falso? Seria se psi fosse falso, mas φ fosse verdadeiro. E isso não pode acontecer, porque, de novo, a gente sabe que isso aí é verdadeiro. Então, se a gente sabe que isso aqui é verdadeiro e a gente sabe que psi aqui é falso, que o consequente é falso, a gente sabe necessariamente que o antecedente é falso também. Então, esse é o modus tollens. Acho que o nome completo de modus ponens é tipo modus ponendo ponens. E se eu não me engano, é alguma coisa como afirmar afirmando.
algo assim. E o modus ponens, afirmar afirmando, é o seguinte: eu afirmo a verdade de psi afirmando a verdade de phi, ou eu afirmo a verdade do consequente quando eu afirmo a verdade do antecedente. Aqui, modus tollens, é algo como negando pela negação. Eu afirmo a negação agora do antecedente, ou melhor, vamos fazer por ordem. Eu nego o consequente, eu afirmo a negação do consequente, e com isso eu afirmo a negação do antecedente. Então, é o modo que afirma a negação através de afirmar a negação. Complica. Tá, esse aqui, phi. Então, phi, psi que implica em phi. O que está acontecendo aqui, galera? Tá, a ideia é, eu sei que phi é necessariamente verdadeiro. Ok. Se eu sei que phi é necessariamente verdadeiro, eu já sei que a implicação aqui é necessariamente verdadeira. E acho que essa é a ideia. Se phi é verdadeiro, psi tanto faz se é verdadeiro ou falso. A implicação é sempre verdade. Então isso aqui sempre vai proceder, digamos. O que é bem interessante. Vai ter uma depois com as disjunção, eu acho, em algum lugar. Mas tipo, vamos supor que aqui. Vamos supor que eu sei que A é verdadeiro. Se eu sei que A é verdadeiro, vai estar correto, vai ser verdade eu dizer isso aqui. A ou B, ou C, ou qualquer coisa. Isso aqui é a introdução da disjunção. Mas enfim, aqui ele introduz aqui a implicação. Mas a ideia é a mesma. Se eu sei que phi é verdadeiro e ele é o consequente de uma implicação, eu sei automaticamente que essa implicação é verdadeira. Eu acho que essa é a lógica por trás disso. Tá, silogismos hipotéticos. Esse é famoso. Phi implica em psi e psi implica em θ. Portanto, phi implica em θ. Silogismo hipotético é aquele famosíssimo: se A implica em B e B implica em C, então A implica em C, né? E dá para ver a lógica por trás disso, né? Acho que é bem autoevidente. Tá, esse é o silogismo hipotético. E o silogismo disjuntivo? A, phi ou psi, e eu sei que... Ah, olha que interessante. Tá, eu sei que phi ou psi é verdadeiro. E eu também sei que phi é falso. Então eu sei que psi tem que ser verdadeiro. Entenderam a lógica? Para isso aqui ser verdade, e eu sei que isso aqui é verdade, eu estou afirmando, isso aqui é verdadeiro. Então eu sei que ou um ou o outro tem que ser verdadeiro, ou os dois. Mas eu já sei que esse primeiro é falso. Então eu sei que esse segundo tem que ser verdadeiro. E é essa a lógica por trás do silogismo disjuntivo. Duns Scotus, que parece ser o mesmo nome de um lá em cima que a gente viu. Não? Onde é que estava o Duns Scotus? É, aqui em cima ele apareceu como phi implica em não phi que implica em psi. Bom, que isso aqui é uma tautologia, né, do Duns Scotus. Isso aqui vai ser sempre verdade. E o que que acontece aqui embaixo no Duns Scotus? Eu sei que o que é bem estranho, porque eu sei que phi é verdadeiro, mas eu sei que phi é falso. Isso tá muito estranho, gurizada. Isso aqui eu não entendi. Então, phi
Isso aqui tá bem estranho. E acabou a musiquinha. Esse aqui eu não entendi, gurizada. Não faz sentido. Porque isso aqui é uma contradição para começo, então já não faria sentido eu afirmar essas duas coisas. Tá, mas ali ele tá implicando esse psi. Vamos tentar ver se a gente consegue arrumar aqui o problema. Olhando pro Duns Scotus. Será que... Será que aqui no outro lado ele quis dizer isso? Ah, eu não sei. Fi e talvez não fi implica em psi. Não entendi, gurizada. Esse aqui eu não entendi por hora. Eu vou deixar assim pra... Eu vou deixar esse pra entender depois. Tá, e por último, prova por casos. Φ implica em θ, psi implica em θ. Então, ó, Φ e psi ambos implicam em θ. Ah, interessante. Então, se eu sei disso, e eu sei disso, e eu sei disso, ou seja, eu sei que Φ ou psi é verdade, um dos dois ou os dois necessariamente é verdade, então eu sei que necessariamente θ é verdade. Acompanharam? Ó. Eu sei que φ implica em θ. Então, se φ é verdade, θ é verdade, por modus ponens, ó. Enfim, se eu sei que φ é verdade, eu sei que θ é verdade. Se eu sei que psi é verdade, eu também sei que θ é verdade. E eu sei que um desses dois ou os dois são verdade. Então, de algum jeito, um dos dois é verdade, então necessariamente θ é verdade. Tá. Vejamos aqui o primeiro e o último esquema, como se trata de inferências. Uma boa apresentação é a seguinte: φ implica em psi, aí parece esse igual, esse risco, psi. Então o que ele está dizendo? Φ é verdade, φ implicar em psi é verdade, modus ponens eu tenho psi. Suponha que uma valoração V seja um modelo de φ e φ implica em psi. Interessante. Como quando φ é verdadeiro. Para que φ implique em psi também seja verdadeiro, é necessário que psi seja verdadeiro. Ou seja, qualquer valoração que atribui V para φ, quando, eu imagino, φ implica em psi, não poderá não atribuir V para psi. O que é um jeito muito complicado, eu acho, de dizer que... Bom, para começar, é quase... Olha como é intuitiva a linguagem aqui. Φ implica em psi. Eu sei que φ é verdade. Então, eu sei que psi então é verdade. Sacou? Tipo, φ implica em psi. Eu sei que φ é verdade. Então, eu sei que psi é verdade. Mas isso aqui ele tá falando, então, se vocês quisessem trabalhar na linguagem das valorações booleana e modelo, daí faz vamos fazer uma dessas rapidão. Tá, eu vou usar esse aqui para dar na verdade esse aqui, para dar os Ctrl C. Aqui. Tá, para copiar o Φ, aqui tá o Φ, e aqui tá o Φ que implica em Psi. Porcaria. Eu não quero isso. Φ que implica em Psi. E
façamos a tabela de verdade do psi que falta. Então, eu vou dizer V, V, F, F, V, 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 F, V, F. Tá, e o que acontece com φ que implica em psi? Sempre que φ for falso, o negócio é verdadeiro automaticamente. Sempre que psi for verdadeiro, treco é automaticamente verdadeiro, falso no resto. Tá, e imagina que esse é o nosso conjunto, que eu vou chamar de verde. Φ é uma das fórmulas e φ implica em psi é outra das fórmulas. Eu vou colorir para ficar mais fácil de visualizar. Tá, nós temos esse caso aqui. Ó, já observamos que um modelo disso é isso aqui, né? Quando psi é verdadeiro e quando φ é verdadeiro, ambos são verdadeiros. Tá, mas o que ele estava dizendo? Suponha que uma valoração V seja modelo de φ e φ implica em psi. Nesse caso, só tem essa possibilidade da primeira linha, né? De quando ambos φ e psi sejam ambos verdadeiros. Isso é modelo desse conjunto de φ e essa implicação. Tá? Como quando φ é verdadeiro e psi é verdadeiro. Mas ele faz essa lógica. Tá, imaginamos um modelo para esse negócio aqui. Como? Quando φ é verdadeiro, para que esse treco seja verdadeiro, é necessário que psi seja verdadeiro. Tá, sim, o que é aquela coisa. Se a gente sabe que esse treco é verdadeiro e esse treco é verdadeiro, eu vou focar na implicação. Só tem um jeito de implicação ser falso, que é quando o antecedente é verdadeiro, que nesse caso seria o φ, mas o consequente é falso. Esse é o único jeito da implicação ser falsa. E a gente sabe que nesse caso a implicação é verdadeira. Então, se a gente sabe disso e a gente sabe que o φ é verdadeiro, a gente tem que dizer que o psi é verdadeiro. Porque se o psi fosse falso, a implicação seria falsa, enfim. Então é uma lógica, eu acho que mais ou menos assim que está aqui. Do mesmo modo, consideremos agora o último esquema, que era aqui o prova por casos, né? Tá, eu sei que φ implica em θ, e eu sei que psi também implica em θ. Eu sei que ou φ ou psi são verdadeiros. Então, eu sei θ. Eu sei que θ é verdade. Tá, esse esquema é chamado de prova por casos pela seguinte razão. Temos nele uma premissa disjuntiva, que é φ ou psi. Conforme a definição de valoração booleana, para uma fórmula dessa forma receber V, basta que pelo menos um de φ ou psi receba V. Assim do fato de uma valoração ser modelo das três sentenças, e portanto também de φ ou psi, não se segue que φ recebe V, nem que psi recebe V, mas se segue pelo menos que um desses dois casos ocorre. Por isso temos de considerar o que ocorreria caso φ fosse verdadeiro e, independentemente, o caso de φ receber V. Consideremos o caso de tratar-se de um modelo de φ que implica em θ, psi que implica em θ, φ ou psi, no qual φ recebe V. Nesse caso, como φ implica em θ, também é V, já que se trata de um modelo desse treco aqui. Isso está me fugindo um pouco. É necessário que θ receba V, assim sabemos que se V é um modelo do conjunto em questão, no qual, primeiro, φ recebe V e θ recebe V, temos agora que considerar o caso 2, no qual temos um modelo do conjunto no qual 2 φ recebe V. No caso, graças a φ recebe θ. φ implica em
psi implica em θ, sabemos que também nesse caso θ será V, ou seja, se φ é V, θ é V, se psi é V, θ é V. Como pelo menos um dos dois casos é V, sabemos que qualquer modelo de gama θ será V. Tá, bem interessante. Tipo, eu ainda não saquei direito essa coisa do modelo. Ah, eu acho que eu acabei de sacar como essa coisa do modelo. Tá. A questão do como o modelo está sendo usado aqui, eu acho que é mais ou menos o seguinte. Tá, ele está afirmando essas duas coisas, no caso anterior, né? Essas duas fórmulas. Φ e φ implica em psi. E ele está dizendo, essas duas coisas são verdadeiras. Isso é importante. Se ele está dizendo que as duas coisas são verdadeiras e ele está dizendo que elas estão num conjunto, né? Então, se ele está dizendo o seguinte, ó, imagine um conjunto que é essas duas coisas e imagine que essas duas coisas são verdadeiras. Então, tu tá falando de um modelo desse conjunto, que é a situação em que todas as fórmulas são verdadeiras. Só que quando tu for fazer a tabela, tu vai ter que incluir o psi. Por quê? Porque o psi aparece numa das fórmulas. Então, tu faz a tabela que inclui o psi. E aí tu olha para os modelos. E daí tu tira que psi tem que ser verdade. Sacaram? É um jeito complicadinho, mas é interessante. Vamos tentar fazer nesse novo caso aqui. Eu vou dar os Ctrl C. Será que eu posso dar de tudo junto aqui? Tá. Φ implica em θ. Psi implica em θ. E Φ ou coisa. Φ ou psi. Tá, e o que temos três variáveis, né? Então vai ser uma tabelinha aqui de quantas? De 8 linhas. Tá, deixa eu... Tá. Eu vou. Tá, vamos fazer aqui. Eu quero só. Primeiro Φ. Depois o Psi. Por último. Θ. Eles ficaram com o skin embaixo, mas isso não quer dizer. Tá, quando é três coisas, eu gosto de começar com tudo sendo verdade. Depois eu gosto de imaginar que duas são verdade e uma é falsa. E aí, esse falso ele vai caminhando. Então, primeiro ele começa lá na última, depois ele tá no meio e agora ele tá na primeira. Ok. Depois, tem dois Fs. E aí imagina que o V tá caminhando. O V começa na frente, depois o V vai pro meio, depois o V vai pro final. E aí só falta o caso que é 3 Fs. E deu certo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então tá aí. Ok. A gente vai fazer agora a tabela disso aqui. Então, Φ implica em θ. Sempre que θ for verdadeiro, automaticamente é verdadeiro. Então, verdade, verdade, verdade. Sempre que Φ for falso, automaticamente é verdadeiro. Pronto. Então esses últimos são falsos. Tá, e agora, psi implica em θ. De novo, se θ for verdadeiro, automaticamente o treco é verdadeiro. E sempre que psi for falso, o treco é verdadeiro. E isso ocorre aonde? Ocorre aqui, opa, verdadeiro. E ocorre aqui também. E os outros dois casos são falsos. Bom, Φ ou psi. Vamos ver. Sempre que um dos dois é verdadeiro. Então, Φ é verdadeiro, 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 verdadeiro. E psi é verdadeiro aqui. E verdadeiro aqui. E falso aqui.
Ok, terminamos a tabela, só deixa eu dar uma colorida. Tudo verdadeiro. E aqui é os falsos. Tá. Ok, e dado esse conjunto aqui de potatis, eu vou destacar todos os modelos desse conjunto. Que são esses 3 casos aqui, né? Eu vou dizer que eles são amarelos. Então aqui é os modelos. Tá, e aí eu vou sublinhar principalmente o que acontece com θ nesses 3 casos. Eu vou sublinhar de azulzinho. Tá, e o que eu quero mostrar aqui é, olha como em todos os modelos, θ é sempre verdadeiro. Tá aí a chave desse treco complicado de entender. Tipo, ele parece explicar assim, que parece um jeito mais complicado, tipo, o jeito que eu aprendi era aquele outro. Eu sei que φ e ψ ambos implicam em θ, né? Eu sei que se qualquer um deles for verdade, θ é verdade. E eu sei que um dos dois é verdade, então eu sei que θ é verdade. Me parece mais intuitivo. Mas nesse jeito complicado de dizer aqui, o que que tá acontecendo? Tá, a chave... A chave tá nesse negócio aqui que tu tá dizendo. Isso é verdade. Isso também é verdade. Isso também é verdade. A chave tá nisso. Tu tá dizendo que essas 3 coisas são verdade. O que é equivalente a tu botá-las numa tabela. E o que acontece quando tu diz que as 3 são verdades ao mesmo tempo? Bom, vai ter diversas formas possíveis disso acontecer, né? Nesse caso, tem 3 formas possíveis disso acontecer. Mas a tabela vai demonstrar que em todas essas θ é verdade. E é isso que importa. Se eu digo que essas 3 coisas são verdadeiras simultaneamente, então eu estou dizendo que θ é verdade. Não sei se deu plim para vocês, mas é isso que eu entendi dessa parada toda aqui. E aí a regra é essa, é tipo uma regra de inferência. Se eu sei que essas 3 coisas são verdades, eu sei que esse teto é verdade. Ok? E aí teria os exercícios, mas eu vou fazer isso em um vídeo separado, porque esse está com 1 hora de duração. Até um outro dia.